como que a gente vai buscar correlação baixa quando a gente tem fundos imobiliários, renda fixa e Ibovespa indo na mesma direção? A gente tem que buscar aí ativos internacionais, a gente tem que buscar aí um long and short e o ouro. São ativos aí que têm correlação ou negativa ou próxima de zero com os ativos nacionais que a gente tem, e esses são ativos mais sofisticados. Primeira coisa que eu tenho que ver é se eu tenho uma parte da minha carteira que eu aceito que seja por longo prazo, certo? Que eu posso deixar lá 5 anos, que eu posso deixar um tempo maior, certo? Para buscar essa segurança maior na minha carteira. E a segunda pergunta é se eu gostaria de ter uma alavancagem nos meus ganhos e ainda ter o capital protegido contra perdas. A gente tem aí 3 tipos de investimentos que a gente pode fazer, buscando aí diminuir a correlação da nossa carteira e diminuir o nosso risco. O primeiro deles é um COI, que é o BNP Índice de Fundos Internacionais na Morningstar. É um COI onde a gente tem aí uma alavancagem dos ganhos de até 2,5 vezes, ou seja, quando eu ganho a cada 1%, ele me dá 2,5%, até 2,5% de ganho, certo? E se caso eu perca, ou se caso o índice fique negativo, eu recebo meu dinheiro de volta e não perco um centavo. Além disso, esse investimento ainda conta com a entrada otimizada, ou seja, ele tem 9 datas de verificação ao longo dos 5 anos, e se uma data for abaixo das anteriores datas de verificação e abaixo da entrada, essa vira minha nova entrada e o meu ganho vai ser contado a partir desse ponto mais baixo até o final. Então, se tiver uma crise no meio do caminho, se realmente a guerra comercial der zebra e a gente tiver uma crise mundial, o meu COI ele é beneficiado e além de eu reduzir o meu risco tendo um ativo descorrelacionado com a minha carteira, eu ainda tenho um ganho alavancado nesse ativo, certo? Então é um jeito da gente, além de se proteger, ter uma correlação menor, baixar o risco da nossa carteira. O COI de long and short de índice de commodities do Goldman Sachs é um outro ativo descorrelacionado. Quando a gente tem um long and short, a gente está, na verdade, apostando na diferença de otimização de um ativo contra o outro. A gente está apostando na performance de um contra o outro. Ou seja, não tem correlação nenhuma com a nossa carteira. Dessa forma, o Goldman Sachs criou um índice de commodities que ele tem uma rolagem de contratos futuros melhor do que o da Bloomberg, que é o benchmark. Ou seja, eles conseguem, de forma mais consistente, atingir resultados aí, melhores. Esse COI, ele é comprado no índice otimizado e ele é vendido no índice da Bloomberg. E essa diferença ela é alavancada 3,25 vezes, ou seja, essa diferença de otimização eu alavanco e ganho 3,25 vezes e mais uma taxa fixa, certo? Que independente do resultado do COI eu recebo e ela é garantida aí junto com o capital protegido do COI. Esse COI tem 5 anos e ele é mais uma forma da gente diminuir o risco da carteira, diminuir a correlação e colocar aí uma parcela do nosso capital de longo prazo num índice internacional com um resultado aí bem expressivo e que a gente consiga aí ganhar da renda fixa. E por último, principalmente para quem tem aquela ideia de que realmente a crise vai ser muito forte e a gente tem aí um viés um pouco mais negativo, a gente tem o COI da alta do ouro alavancado. Ou seja, ele basicamente pega a valorização do ouro, ou seja, segue a valorização do ouro e alavanca até 1,26 vezes. E caso não se tenha a concretização da crise, caso a gente tenha aí um período próspero de 5 anos e o ouro, consequentemente, caia, a gente tem o nosso capital protegido, a gente recebe o nosso dinheiro de volta, certo? Se a gente fosse tentar procurar um fundo de investimento que tivesse qualquer uma dessas estratégias e caso esse fundo fosse negativo, a gente perderia o nosso dinheiro. E aqui o nosso dinheiro é totalmente protegido. A gente pode botar aí de olhos fechados que a gente não vai perder um centavo, principalmente para aquela nossa parcela do capital aí que a gente pensa em longo prazo, mas a gente precisa dela, a gente não quer perder, a gente tem essas possibilidades aqui. Então a gente tem capital protegido em todos eles, certo? A gente tem ganhos da renda variável com o risco da renda fixa. O nosso risco, na verdade, é um desses maiores bancos do mundo, Goldman Sachs, Morgan Stanley, JP Morgan, todos esses aí que a gente fala são os maiores bancos do mundo. O risco que a gente tem é o risco desses bancos quebrarem, certo? E caso a estratégia dê errado, a gente ainda recebe o nosso capital protegido e além de todo o investimento ser muito seguro, a gente diminui o risco da nossa carteira como um todo. A gente não só diminui o risco do nosso ativo, a gente diminui o risco da carteira. Porque, como a gente falou no início, a correlação baixa reduz a volatilidade e reduz o risco da carteira,
certo? Então a nossa carteira é beneficiada e não só aquele investimento, não só o produto. A taxa máxima ao ano é de 1,8%. Um fundo de ações cobra na média 2%. Então, tu vai pagar menos do que um fundo de ações para ter um investimento sofisticado no exterior, não tem taxa de administração, não tem taxa de performance, não tem o come cotas, é o único investimento que consegue alavancar os teus ganhos e proteger 100% do seu capital. E aí, se interessou? Meu nome é Henrique Torres, eu sou assessor de investimentos na Avel e te convido para uma conversa sem compromissos para montarmos uma carteira personalizada para você. Clique no link da descrição e descubra como.